Shalom, bom dia. Hoje a gente vai estar lendo 1 Samuel 26, 27 e 28. 26. Os ifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Davi está escondido na colina de Áquila, em frente do deserto de Gessimom. Então Saul desceu ao deserto de Zifé, com 3.000 dos melhores soldados de Israel, em busca de Davi. Saul acampou ao lado da estrada na colina de Áquila, em frente do deserto de Gessimom, mas Davi permaneceu no deserto. Quando viu que Saul o estava seguindo, enviou espiões e soube que Saul havia de fato chegado. Então Davi foi para onde Saul estava acampado e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante de seu exército, havia se deitado. Saul estava deitado no acampamento, com o exército acampado ao redor. Davi perguntou ao hitita Aimeleque e Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem descerá comigo ao acampamento de Saul? Disse Abissai: Irei com você. Davi e Abissai entraram à noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Abissai disse a Davi: Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora, deixe que eu crave a lança até o chão com um só golpe. Não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abissai: Não mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra um ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Dito isso, Davi apanhou a lança e o jarro que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu nada e ninguém acordou. Estavam todos dormindo, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. Então Davi foi para o outro lado e colocou-se no topo da colina, ao longe, a uma boa distância deles. E gritou para o exército e para Abner, filho de Ner: Vocês não vão me responder, Abner? Abner respondeu: Quem é que está gritando para o rei? Disse Davi: Você é homem, não é? Quem é como você em Israel? Por que você não protegeu o seu rei, seu senhor? Alguém foi aí para matá-lo. Não é bom que você fez. Juro pelo Senhor que todos vocês merecem morrer, pois não protegeram seu rei, o ungido do Senhor. Agora olhem. Onde estão a lança e o jarro de água do rei, que estavam perto da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse: É você, filho meu, Davi? Davi respondeu: Sim, ó meu rei, meu senhor. E acrescentou: Por que meu senhor está perseguindo-me? O que eu fiz e de que mal sou culpado? Que o rei, meu senhor, escute as palavras de seu servo. Se o Senhor o instigou contra mim, queira ele aceitar uma oferta. Se, porém, são homens que o fizeram, que sejam amaldiçoados perante o Senhor. Eles agora me afastaram de minha porção na herança do Senhor e disseram: Vá, preste culto a outros deuses. Agora o meu sangue não seja derramado longe da presença do Senhor.
O rei de Israel saiu à procura de uma pulga, como alguém que sai à caça de um perdiz nos montes. Então Saul disse: Pequei, volte, meu filho Davi. Como hoje você considerou preciosa minha vida, não lhe farei mal de novo. Tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. Respondeu Davi: Aqui está a lança do rei. Venha um dos seus servos pegá-la. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele te entregou nas minhas mãos hoje, mas não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Assim como eu hoje considerei a tua vida de grande valor, que o Senhor também considere a minha vida e me livre de toda a angústia. Então Saul disse a Davi: Seja abençoado, meu filho Davi. Você fará muitas coisas, em tudo será bem-sucedido. Assim Davi seguiu o caminho e Saul voltou para casa. 27. Davi, contudo, pensou: Algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Assim Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aquis. Cada homem levou sua família, e Davi 2 mulheres, Aionã e Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Então Davi disse a Aquis: Se eu conto com a tua simpatia, dai-me um lugar numa das cidades desta terra para que eu possa viver, porque este teu servo viveria contigo na cidade real. Naquele dia, Aquis deu-lhe Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Judá até hoje. Davi morou em um território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Ele e seus soldados atacavam os Jerusitas, os Ercitas e os Amalequitas, povos que, desde os tempos antigos, habitavam a terra que se estende de Sur até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Depois que retornava a Aquis, quando Aquis perguntava: Quem você atacou hoje? Davi respondia: O Neguebe de Judá, ou o Neguebe de Jerameel, ou o Neguebe dos queneus. Ele matava todos, homens e mulheres, para que não fossem levados a Gate, pois pensava: eles poderão denunciar-me. Este foi o procedimento enquanto viveu no território dos filisteus. Aquis confiava em Davi e dizia: ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. 28. Naqueles dias, os filisteus se reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: Saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aquis: Então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu-lhe: Muito bem, eu colocarei com a minha guarda pessoal permanente. Samuel já havia morrido e todo Israel havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam os espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampavam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas.
Então Saul disse aos seus auxiliares: procure uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. Então disseram: existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo uma outra roupa, e foi à noite, com 2 homens, até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome que eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que consultavam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor: juro pelo nome do Senhor, que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que você me enganaste? Tu mesmo és Saul? O rei lhe disse: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu: vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: qual a aparência dele? E ela disse: um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se e prostou-se com o rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou, fazendo-me subir? Respondeu Saul: estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para me dizeres o que fazer. Disse Samuel: por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e o deu a seu próximo, a Davi. Porque você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas. Ele lhe fez isso hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse: Olha, tua serva te obedeceu. Arrisquei minha vida e fiz o que ordenaste. Agora, por favor, ouve tua serva e come um pouco para que tenha forças para seguir o teu caminho. Ele recusou e disse: não vou comer. Seus homens, porém, insistiram com ele e a mulher também, e ele os atendeu. Ele se levantou do chão e sentou-se na cama. A mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa, apanhou um pouco de farinha, amassou-a e assou pão sem fermento. Então ela serviu a Saul e a seus homens, e eles comeram, e naquela mesma noite eles partiram. Agora, Provérbios 28, 15. Como um leão que ruge ou um urso feroz é o ímpio que governa por um povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão seu governo. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade de repente cairá.
Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasia se fartará de miséria. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Quem repreende o próximo obterá, por fim, mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz não é errado, é amigo de quem destrói. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Quando o ímpio sobe ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, querida pastora Karina, bênção demais. Queridos, a gente está aqui chegando quase no finalzinho já de 1 Samuel, né? E a gente vê que, novamente, Davi, ele é colocado numa situação onde ele pode ali exercer, né, uma justiça própria em relação a toda a perseguição que ele está sofrendo com Saul, e ele novamente toma uma postura de não tocar no ungido do Senhor. É interessante que ele fala na resposta, né, quando o servo de Davi ali, né, se coloca no lugar ali para matar Saul, e dessa vez ele não seria as mãos de Davi, né, mas a mão ali de um servo dele que estava ali com ele, e ele poderia até pensar, não sou eu, né, mas é outra pessoa fazendo. E aí Davi vai dizer para Abissai assim, ele fala assim, olha, não o mate. Interessante que Abissai ainda fala assim para ele, olha Davi, deixa que eu crave a lança nele, e eu vou fazer isso com um golpe só, não vou precisar de outro. Olha como Davi, gente, foi tentado, né? E Davi diz para ele assim, ó, não o mate. Quem poderá levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Olha aqui o princípio que Davi ele revela aqui nessa fala, né? Quem poderá levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Tremendo, extraordinário, né? Nós já discorremos sobre isso no sábado, sobre esses princípios e a forma, a grandeza do coração de Davi, como Deus honra ele, né? E a gente vê aqui nesse trecho, queridos, algo muito terrível do reinado de Saul, quando ele vai ali enfrentar outra batalha, e ele está ali muito aflito, e ele pergunta ao Senhor, né? Ele vai buscar, consultar o Senhor, mas o Senhor já não falava mais com ele, né? Saul já estava ali num grau de afastamento do Senhor pela sua desobediência, pelas suas próprias escolhas, né? Que o Senhor já não falava mais com ele, então ele decide consultar espíritos, gente. Meu Deus! Ele vai consultar espíritos. Procura uma mulher que falava com espíritos. E aí é interessante, né? Em 1 Samuel 28:6, a palavra diz assim, ó, o Senhor, porém, não lhe respondeu nem por sonhos, nem por profetas. Silêncio significativo do Senhor. Deus havia se afastado de Saul, né? Porque Saul, ele era um desobediente persistente.
Interessante que na imersão agora, né, que nós estávamos ali na imersão em Palmas, a gente estava numa imersão de profetas. E foi tremendo. Queridos, foi um tempo glorioso. Deus abriu os céus ali sobre nós. Foi tremendo, extraordinário. E uma das palavras do meu apóstolo que me marcou, ele disse assim: o tamanho do teu deserto é o tamanho da tua teimosia. Gente, meu Deus. E é sobre isso, exatamente sobre isso. A gente vê que Saul, ele era um desobediente persistente. Ele persistia na desobediência dele. Né? Ele não tinha um coração quebrantado, arrependido, que se voltava, que fazia o caminho de retorno ao Senhor. Ele não fazia o techuvá, né? Techuvá em hebraico é arrependimento, é fazer o caminho de volta. Você retornar para o lugar onde você nunca deveria ter saído. E Saul aqui em desespero, ele vai e recorre, né, a um método que ele mesmo havia proibido em Israel, gente. Lembram como a mulher fala para ele, mas Saul exterminou todos os adivinhos, aqueles que falavam com espíritos. Gente, olha isso. Ele estava agora praticando algo que ele, no tempo em que estava ali alinhado com o Senhor, no tempo em que ele estava na comunhão com o Senhor, ele mesmo havia proibido aquela prática. Isso nos mostra que, à medida que a gente se afasta do Senhor, aquilo que antes para nós era algo proibido, era algo que a gente tinha na nossa mente, no nosso entendimento, que desagradava profundamente o Senhor. Quando a gente se afasta dele, aquilo ali para nós se torna comum, se torna algo que você considera uma opção para você fazer, sabe? Aquilo ali já não fere mais a sua consciência, aquilo ali já não fere mais, né, o seu espírito, a sua mente, você simplesmente vai fazer aquilo ali, porque você está afastado do Senhor. Olha como isso é perigoso, né? Aquilo ali se torna algo comum, você já está tão acostumado com o pecado, que aquilo ali não faz mais diferença. Então, isso nos chama muito a atenção, porque ele só estava afundando em cada ação que ele fazia, né? Em Levíticos 19:31, há uma proibição de consultar médios, de consultar aqueles que faziam necromancia, aqueles que consultavam os mortos. Era extremamente proibido na Torá. Levíticos 19:31. Não vos virareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros. Não busqueis para não vos contaminardes com eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Entende? Que era, ali, literalmente, ele já estava ali se contaminando com aquilo, ele já estava tão invólucro naquele, né, no seu pecado, no seu orgulho, na sua obstinação, que a pessoa só vai se afundando, só vai se afastando do Senhor e vai fazendo aquilo que vai levando ela cada vez mais para o buraco. Em Deuteronômios 18, de 10 a 12, diz assim, ó, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz essas coisas é abominação ao Senhor. Abominação ao Senhor. Aí a gente vê aqui, né? Ironicamente, Saul, aquele que tinha expulsado os médios, os necromantes da terra de Israel,
reconhecendo essa proibição da Torá, ele decide ir buscar um médio. Mostra aqui para nós claramente quão distante ele estava dos caminhos do Senhor. E aí, interessante, né? Saul, ele vai disfarçado, vai lá disfarçadinho. Gente, a pior cego é aquele que não quer ver, né? Que não quer enxergar, é o ignorante, né? Saul, ele vai disfarçado lá, né? Consultar um médium. Que às vezes você acha que você está fazendo as coisas erradas e ninguém está te vendo. Às vezes você se disfarça para ir lá cometer um pecadinho. Às vezes você acha que você está fazendo no escurinho, no escondido, que ninguém está vendo. Gente, no reino do Espírito, nós estamos nus. Sabe o que é isso? Completamente nu. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Há um versículo que fala, né? Ainda que eu fosse para o abismo mais profundo, os teus olhos estariam sobre mim. Não tem como se esconder, queridos, no reino do Espírito. Eu fico imaginando Saul se disfarçando, sim, como se ele fosse fazer algo que o Senhor não fosse ver, que ninguém fosse ver. Diante do reino do Espírito, nós estamos nus. O Senhor está vendo cada ação que nós tomamos. Não só o Senhor, mas os anjos, os demônios. Diante do reino, você é nu. E todas as suas decisões, as suas escolhas, as suas ações, elas são vistas e registradas. Registradas, sim. Há um livro da vida onde tudo que nós fazemos é escrito, e há um livro da morte também, onde a palavra fala dos livros. A palavra, na minha Bíblia e na sua Bíblia, fala dos livros onde são registradas todas as coisas. É muito interessante isso. Você acha que você está fazendo escondido? Você acha que ninguém está vendo? Sim, você está sendo visto e está sendo registrado tudo que faz. Tudo que faz, não há como se esconder, queridos. É a maior ignorância, né, para não dizer outra palavra, do homem achar que está fazendo alguma coisa escondida. Não há nada que fique oculto diante do Senhor, e não há nada que não seja revelado pelo Senhor. Então, a gente tem aqui lições, né, muito, muito forte, muito tremendas aqui. A gente vê aqui que Saul, ele vai ali consultar, né, e ele queria uma saída para aquela situação ali que ele estava, ele queria se safar daquela situação ali que ele estava, porque ele estava numa situação extremamente angústia, né, de angústia, de desespero. E qual era a decisão mais assertiva que Saul deveria fazer? Era se arrepender, gente. Sabe? Era voltar, fazer o techuvá, se arrepender verdadeiramente, coisa que ele não tinha experimentado. Ele não tinha experimentado um arrependimento profundo, genuíno. Ele vai tentando resolver as coisas, né, pela sua própria força, no seu orgulho, na sua obstinação. E aí ele vai procurar uma saída para o seu desespero, é aquela pessoa que está precisando de auxílio, está precisando, né, de uma mão estendida, está precisando de um refúgio, mas está buscando um lugar errado. Porque não reconhece que toda a força, toda a saída, todo o refúgio, toda a solução vem do Senhor. A pessoa que é obstinada e é persistente na desobediência, ela não consegue enxergar que não é pela força dela, não é pelas escolhas dela, não é por aquilo que ela pode fazer, mas é pelo Senhor. É só pelo Senhor, é absolutamente no Senhor, Ele é a fonte de todas as coisas. Ele só tinha que fazer o retorno, mas ele escolhe
permanecer buscando as coisas do jeito que ele acha melhor, do jeito que ele considera melhor, na sua ciência, na sua sabedoria. A mesma atitude que ele teve a primeira vez quando ele desobedece ao Senhor. Quando o Senhor manda exterminar tudo e ele poupa. Porque ele se julga ali melhor, ele julga a sua decisão melhor do que aquilo que Deus tinha orientado a ele. É o mesmo padrão, gente. Saul vai estabelecendo o mesmo padrão de achar que aquilo que ele acha melhor é melhor do que aquilo que Deus está orientando, gente. Isso aqui foi o selo lacre, né, que acabou com o reino de Davi, de Saul, que terminou com os projetos que Deus tinha para ele, daquilo que Deus tinha de melhor para ele. A incompetência de Saul, né, foi se julgar melhor do que o Senhor. Foi simplesmente tomar decisões contrárias àquilo que o Senhor tinha determinado para ele, porque ele não era obediente. Ele não amava a voz do Senhor, ele não amava a orientação do Senhor, ele não amava a direção do Senhor. Ele queria fazer aquilo que ele queria fazer, aquilo que ele julgava ser melhor fazer. E aí ele vai aqui, né, consultar os espíritos. E é interessante aqui, né, gente? É interessante aqui porque Deus permite que Samuel venha e fale com ele. Gente, e aí tudo aquilo que ele não queria ouvir, ele ouviu, né? E aí Samuel vai e fala para ele, ó. Deixa eu pegar o versículo aqui. Meu Deus. O Senhor fez contigo como falou por meu intermédio. O Senhor rasgou o reino da tua mão e deu ao teu próximo, a Davi. Porquanto não destes ouvido à voz do Senhor, e não executaste o ardor da tua ira contra Ameleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Quando ele fala aqui que rasgou o reino das tuas mãos, esse termo rasgar no hebraico, ele é muito forte, ele é uma expressão, né? Rasgou o reino. Por quê? Esse verbo rasgar é o verbo kará em hebraico. E ele é o mesmo usado para rasgar as vestes, né? Já viu alguns trechos da palavra que fala, e eles rasgaram as suas vestes. Esse sinal de rasgar as vestes é um sinal de luto, ou um sinal de angústia profunda. Isso aqui, quando ele fala rasgou o teu reino, está trazendo aqui uma clara referência de uma separação violenta e irreversível do reino das mãos de Saul. E aí Samuel vai e repete isso para ele quando ele está ali naquele momento. Tinha acabado ali tinha acabado para ele, né? Por uma própria escolha de Saul. Não era isso que Deus tinha para ele. Mas pela escolha, pela obstinação do seu coração, ele mesmo, né, toma um rumo que traz essa consequência ali para ele. Né? Então, é muito forte, queridos, a gente olhar aqui toda essa trajetória, né, esses princípios, porque aqui nós estamos entendendo como o reino é. Quais são os marcos que estão estabelecidos no reino, né? Então, é muito forte aqui, tá? É muito forte todo esse contexto aqui. E a gente vê aqui que quando a gente se afasta de Deus, enfrentamos crises, né? A nossa tendência é buscar respostas em fontes que são malignas, que são proibidas, né? Fontes que não vêm do Senhor e que não vão te trazer
o refrigério que você precisa, a solução que você precisa, não vão te trazer. Né? As pessoas que buscam nas drogas, né, o alívio ali para a angústia da sua alma, ou buscam no álcool, na bebida, ou buscam na pornografia, né, ou buscam em tantas outras coisas, queridos. Essas fontes nunca, nunca, nunca vão poder suprir aquilo que só Deus pode suprir. Só Deus pode suprir. A gente vê que Saul, né, quando ele proíbe a prática ali de consultar espíritos, ele mesmo acaba praticando aquilo ali, mostrando que a hipocrisia espiritual, né, e isso, queridos, a hipocrisia espiritual, ela pode nos consumir. Ela pode nos consumir, né? Porque a gente precisa viver uma verdade, a gente precisa viver reto diante do Senhor. Aquilo que a gente prega tem que ser aquilo que a gente vive, né? Então, como que Saul fala ali para os outros não fazer e ele mesmo vai e faz? Gente, quanto a gente vê, infelizmente, nos dias atuais, isso acontecendo, né? De falar, não faça isso, enquanto lá, vai lá, a pessoa vai e faz. É uma hipocrisia espiritual, isso só consome, só destrói ainda mais a pessoa. O reino de Deus, ele é reto, ele é puro, é verdade, é vida. Quando Deus ali não estava mais respondendo para Saul, ele aqui, né, não era mais um sinal de aprovação, mas já era um sinal de julgamento mesmo, sabe? Já era um sinal de julgamento. Deus já tinha rasgado, Deus já tinha tirado, já tinha estabelecido ali. Já tinha dado, né, o ponto final para Saul. Mas eu creio que se ele tivesse se arrependido, o Senhor tinha agido de misericórdia com ele. O problema foi o coração de Saul, que não se dobrava e não se arrependia e não se voltava para o Senhor. Então a gente vê aqui nessa diferença brutal, né, em relação a Saul e a Davi. Enquanto Saul buscava a orientação dos mortos, Davi buscava a face de Deus o tempo todo. A gente vai ver o tempo todo, em cada circunstância. Davi que já era treinado na guerra, Davi que era extremamente estrategista, Davi que já tinha vencido várias batalhas. Quando ele ia enfrentar outra batalha, ele perguntava para o Senhor o que ele tinha que fazer e como que ele tinha que fazer. Interessante que Deus dava estratégias para ele diferentes, né? Deus dava estratégias diferentes e ele ia vencendo. De batalha em batalha, ele ia vencendo. Então, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Davi sempre se colocava diante do Senhor, como pobre necessitado, né? Depois a gente vai ver quando ele já é rei, já é estabelecido, tudo, ele chega diante do Senhor, ele sendo rei, queridos, ele tendo toda a detenção do poder ali, ele chega diante do Senhor e fala, Senhor, eu sou pobre e necessitado. Davi sempre se colocou diante do Senhor como pobre e necessitado, coração quebrantado diante dele, reconhecendo que só o Senhor é Deus. E assim ele vencia, de vitória em vitória. Mas enfim, gente, Deus tem a soberania de todas as coisas, né? E a resposta que Saul teve foi uma resposta que Deus ali permitiu para que ele entendesse aquilo que Deus já tinha falado, tinha estabelecido. Amém? Por hoje a gente fica aqui. Uma outra hora a gente discorre mais sobre esse tema polêmico.